Bom dia, meus queridos. Hoje nós estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, com o nosso tema de hoje, que é da nossa quarta lição, cujo título é Sem Comunicação Não Dá. Então, nós temos vários textos bíblicos aqui que irão apoiar o nosso estudo. Lucas 2, 4, 8, Provérbios 15, capítulo 15, versículo 4, 18, versículo 13, Efésios, capítulo 4, versículo 25 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E é sobre a questão de comunicação entre pais e filhos, né? E sobre outras 4 palavras-chave, que a primeira é nem grosseiro nem fingido, escute o outro para não responder a si mesmo, honestidade, confiança e segurança, e o amor cristão é muito mais do que palavras. Então, são essas 4 palavras-chave que nós vamos estudar hoje, baseada nesses textos bíblicos que eu acabei de ler. Mas antes de tudo, nós vamos orar para que o Senhor esteja nos orientando e nos guiando nesse estudo, porque é muito importante nós colocarmos ele em primeiro lugar. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós pedimos, Senhor, sabedoria para nesse momento estarmos aprendendo da Tua Palavra, compartilhando a Tua Palavra de acordo com a Tua vontade, e que o nosso entendimento seja dado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Abençoa-nos, Senhor, no dia de hoje, e que nós possamos repartir, Senhor, o que nós vamos aprender hoje com todo aquele que cruzar o nosso caminho, não só a nossa família e nossos amigos, mas que nós tenhamos a ousadia, como os Teus filhos e servos, de estarmos compartilhando a Tua Palavra com todos que nós pudermos compartilhar, e que nós tenhamos a oportunidade dada pelo Teu Espírito Santo para isso. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então nós temos um textinho aqui que vai dar início ao nosso estudo. Eu vou ler esse texto para vocês na íntegra, tá? Jesus tinha 12 anos quando seus pais voltaram para casa, enquanto ele ficou em Jerusalém, e eles não perceberam. Depois de um dia caminhando sem o menino, procurando-o entre parentes e conhecidos, seus pais retornaram para Jerusalém, percorrendo os 3 dias, até que o encontraram conversando com mestres no templo. Maria chamou a sua atenção por causa da preocupação que tivera com o seu sumiço. Ele explicou que sua decisão estava relacionada ao seu chamado com o Pai, com Deus. Mas voltou com eles e se manteve submisso à autoridade deles. Se até Jesus precisava alinhar a comunicação com seus pais, o que dizer de nós, não é mesmo? Então, esse texto bíblico, ele exemplifica muito bem, e é uma passagem bastante conhecida, quando Jesus estava reunido com os sábios, e eles estavam muito admirados com a sabedoria de Jesus. Ele estava debatendo com eles no templo, e Maria e José estavam muito assim, angustiados, procurando Jesus. E Jesus explicou que ele estava cumprindo com o dever, com o que tinha sido dado como dever através de Deus, seu Pai. Mas aqui na terra, Jesus e Maria eram seus pais, então ele voltou com eles porque ele devia obediência aos seus pais aqui na terra, que eram José e Maria, não é? Então ele obedeceu. Por isso que tem essa pergunta aqui: se até Jesus obedeceu aos seus pais, o que dizer de nós, não é mesmo? Então nós temos a primeira palavra-chave, que é nem grosseiro nem fingido, que é baseado em Provérbios capítulo 15, versículo 4, que diz assim: a língua suave é a árvore da vida, mas a língua perversa abate o espírito. A partir desta constatação, o autor de Provérbios tenta transmitir aos outros a importância da honestidade e da gentileza, a fim de experimentar uma vida melhor, sem fingimento e sem grosserias, Então, eu penso que vocês, em algum momento da vida de vocês, já devem ter se deparado com essa situação, em que em uma discussão acalorada, ou em um momento de, digamos assim, contenda ou impasse, você precisou se posicionar.
Então, o que a Bíblia nos diz a respeito disso é que nós devemos ter sabedoria para isso, porque o cristão ele é muito visado na questão de nós sermos bons exemplos. As pessoas muitas vezes esquecem que nós também somos pecadores, né? Que nós vivemos na carne e que nós somos passíveis de pecados e de, às vezes, também, digamos assim, uma determinada situação perdermos, digamos que, a cabeça, né? Mas nós precisamos nos controlarmos e pensarmos que nós devemos respirar fundo antes de dar resposta no momento de discussão, no momento de contenda, e agir com sabedoria, ouvir o outro e saber responder de forma a não, digamos assim, que nós não sejamos motivo de mais contenda ainda. Porque muitas vezes, nós já vimos vários exemplos disso nos noticiários, que muitas vezes uma contenda ela pode gerar até um homicídio entre pessoas incautas. Então é muito perigoso você não saber responder ao outro. Nós precisamos sempre saber responder como está escrito na palavra. Termos a língua suave, né? Porque a língua perversa ela bate o espírito. A segunda palavra-chave é escute o outro para não responder a si mesmo. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Provérbio 18:13, né? Que diz assim: diante de um fato, a sobriedade reside em analisar as versões em vez de se precipitar na formação de uma opinião. Ou seja, quando existem duas pessoas ou mais em uma determinada situação de posicionamento de opinião, nós devemos sempre procurar sermos justos, ouvirmos as duas partes e procurar agir com justiça na análise e tomada de decisão. É assim, por exemplo, que os juízes, né, em julgamentos em tribunais fazem, é assim que a justiça age quando vai julgar crimes ou qualquer tipo de situação que envolvam pessoas, né, ambas as partes, tanto um lado quanto o outro da questão, e a justiça não pode ser parcial, ela precisa ser imparcial, ou seja, a justiça não pode pender nem para um lado nem para o outro, tem que pender para o lado da verdade, assim como nós cristãos também. É muito importante que o cristão tenha um posicionamento de falar a verdade. Doa a quem doer, mesmo que doa a nós mesmos. Nós sempre devemos prevalecer e ficar com a verdade, tá bom? O terceiro é honestidade, confiança e segurança. Está baseado em Efésios, no seu capítulo 4, no seu versículo 25, que diz assim: por isso, abandonai a mentira, e a cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros um dos outros. Enganar o irmão é prejudicar o corpo de Cristo. Devemos desfrutar de relacionamentos verdadeiros em palavras e obras. Andar na luz é evidência da vida com Deus. Andar na penumbra é evidência da vida sem Deus. Assumir liberta, mascarar escraviza. Ou seja, né, nós temos aqui um exemplo que Paulo diz que, portanto, em vista do que foi dito anteriormente, despir-se da conduta carnal e vertir-se da conduta espiritual. Precisamos abandonar a mentira e falar a verdade. Então, essa palavra-chave, ela faz uma parceria muito grande com a outra, né? Que é escute o outro para não responder a si mesmo. Ou seja, o cristão ele deve ser honesto em todas as suas atitudes, em tudo que ele faz. Não só no seu trabalho, mas no seio da sua família, no seu contato social com seus amigos e na igreja. Nós precisamos ser fiéis a essa palavra. E Paulo ele dá um grande exemplo disso, porque Paulo ele foi um homem que ele se cobrava muito em relação à retidão, né, ao comportamento reto. Porque é muito difícil, meus irmãos, meus queridos jovens, no mundo de hoje, você conseguir, em meio a tanta corrupção, a tanta falcatrua, desonestidade que as pessoas praticam umas contra as outras, é difícil nós nos mantermos fiéis a essa palavra, mas nós precisamos manter o que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos abandonar a mentira e nos mantermos firmes em falar a verdade, porque esse é um mandamento que é muito importante para o cristão, porque diz muito de ser cristão,
de ser servo do Senhor e de ser exemplo para o outro. Essa retidão de comportamento, porque apesar de nós não sermos santos e nós estarmos diariamente buscando essa santidade em meio ao mundo que é entregue ao mal, nós precisamos nos sobressair nesse sentido, de darmos o exemplo de um comportamento que priorize a verdade, né? Que priorize não mascarar a verdade, não agir na escuridão com mentira, né? A nossa última palavra-chave diz assim: o amor cristão é muito mais do que palavras. Está baseado em 1 Pedro, no seu capítulo 4, seu versículo 8. E vou fazer a leitura que diz assim: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Isso também é muito difícil. É muito difícil para qualquer pessoa, mesmo para o cristão. É muito difícil você amar quem você não admira, com quem você tem algum tipo de contenda, ou mágoa, ou rancor. É muito difícil, queridos, amar o próximo. Mas esse é um mandamento do Senhor, nós precisamos cumprir, né? Precisamos cumprir com esse mandamento de amar ao próximo, porque nós precisamos ter amor, compaixão e orarmos incessantemente pelo próximo, porque as pessoas que vivem na escuridão, que praticam o mal, que mentem, enfim, essas pessoas precisam muito do Senhor, elas precisam muito de Jesus, precisam muito conhecer Jesus. Nós precisamos ser esse exemplo de amor, né? Precisamos, acima de tudo, amar nossos irmãos em Cristo com sinceridade, em meio ao sofrimento que enfrentamos neste mundo. É isso que nós estamos vivendo agora, meus queridos. Essa palavra é muito atual. Ela diz muito do nosso atual momento no mundo todo, né? Nesse sofrimento que enfrentamos nesse mundo. Mas para isso acontecer, é preciso empenho, é preciso decisão. É mais que gostar, é amor prático. É fazer o bem e desejar o bem. O amor pode nos ajudar a perdoar as ofensas e não espalhar as falhas daqueles que nos prejudicaram. Olha, essa palavra ela é extremamente importante. Vou reler para frisar bem. O amor pode nos ajudar a perdoar as ofensas e a não espalhar as faltas daqueles que nos prejudicaram. Muitas são as oportunidades para que demonstremos amor cristão pelo uso das palavras. Então nós não podemos, quando alguém nos prejudica, nós não podemos fazer a mesma coisa. Nós precisamos parar, pensar, refletir, respirar fundo e responder e ter atitude de amor para com essa pessoa. Porque se nós fizermos a mesma coisa que essa pessoa, nós vamos estar condenando a ela e a nós mesmos a irmos para a escuridão, a nos afastarmos do Senhor. Então nós precisamos ser luz. O cristão, ele precisa ser luz nesse mundo, ele precisa espalhar o amor que vem de Deus, o amor que vem de Jesus. E esse é o nosso estudo de hoje. A conclusão: Jesus precisou conversar com Maria diante de uma tensão. Precisamos dialogar também com gentileza e sem grosserias, como Jesus dialogou com Maria. Como Jesus, apesar de ter uma missão nesse mundo, está a serviço do Pai, foi humilde em obedecer a Maria, sua mãe aqui na terra, escutando antes de responder, falando a verdade e gerando confiança, fazendo bem independentemente do merecimento da outra pessoa, ou seja, aquela velha frase que nós conhecemos: fazer o bem sem olhar a quem, não é? Isso aí é mandamento do Senhor. A Bíblia nos tem ensinado com muitas passagens a respeito de como esse amor ao próximo é importante, como é importante amar mesmo a quem não nos faz o bem, não é mesmo? Então foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês reflitam nos textos bíblicos que eu acabei de postar no grupo e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.